Melhores carros até 30 mil reais. Está pensando em trocar de carro ou comprar seu primeiro carro, mas tem dúvidas sobre quais seriam as melhores opções? Aqui vamos falar de vários modelos, tanto para o uso diário, para trabalhar, quanto também para viagens, para o lazer. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2024. Começando com o primeiro da lista aqui, dá para você pensar no Fiat Palio Attractive 1.4 8 válvulas, flex manual ano 2011, tabela R$ 27.313. E aqui é para você que quer um carro mais confortável a rodar e com uma boa lista de equipamentos nessa versão Attractive, na sua quarta identidade visual, ele já vem com direção hidráulica com ajuste de altura, computador de bordo e faróis dianteiros de neblina. E ainda tinha os opcionais de vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, dupla airbag frontal, freios ABS com EBD e o CD Player com MP3. Então aqui a dica é você tentar pegar o mais completinho possível, né? Pelo menos com ar-condicionado já instalado para te dar mais conforto para o dia a dia e também para facilitar a revenda. Aqui ele vem equipado com um motor bem confiável, né, que é o Fire Evo, de comando de válvula simples no cabeçote sincronizado com correia dentada. É um motor de manutenção barata, que você acha peças com facilidade, porém já não vai entregar um desempenho tão bom assim. É um carro mais pensado para o uso urbano. Dá para pegar a estrada? Claro que dá, mas você vai ficar reduzindo mais marchas e nessa hora pode ser que o consumo de combustível dele acabe ficando um pouco mais elevado. Mas ainda assim é um carro que entrega também uma boa qualidade do acabamento interno, bancos bem confortáveis, material plástico ali do painel de boa qualidade, não costuma fazer muito ruído com o passar do tempo, suspensão bem confortável, voltada mais para essa característica e por essas outras razões o Palio aqui vai te entregar uma boa relação custo-benefício abaixo dos 30 mil reais. Só que essa suspensão mais macia, ela tem um ponto negativo, que é a baixa estabilidade em curvas de alta velocidade. Esse Palio já vai ter um rolar um pouco maior de carroceria, então você tem que ter uma atenção redobrada nessa hora. Claro que também não vai ter um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, é um compacto, né, de fato. Porta-malas também não vai ser dos maiores aí da categoria. Engates do câmbio também um pouco mais imprecisos, um dos principais pontos negativos aí de praticamente todos os veículos da linha Fiat. E é claro que também é interessante você pegar esse carro sempre com câmbio manual. Tinha opção dele com câmbio Dualogic, mas que dá um pouco mais de problema, costuma exigir um gasto extra aí com a manutenção. Então, pegue com câmbio manual que vai ser sucesso. Segundo da lista, para você que quer uma maior capacidade de porta-malas, dá para pensar no Chevrolet Corsa Sedan Premium 1.4 8 válvulas flex manual 2012. Tabela R$ 27.114. Aqui nessa versão Premium top de linha já vem de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme e aquele visorzinho de informações triplo no painel, no famoso TID da Chevrolet de época, que mostra data, hora e temperatura externa. Além dos opcionais de rodas de liga leve, ar-condicionado, dupla airbag frontal, faróis e lanternas de neblina e o CD Player que também podia vir instalado posteriormente. Então aqui, pelo menos tente pegar com o ar-condicionado que vai te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo e claro, vai facilitar a revenda futura desse carro. Mas o motor aqui é o GM Família 1 na sua versão EconoFlex, né, 1.4, de excelente confiabilidade mecânica, também um dos motores mais baratos de manter que temos aí no mercado, com boa oferta de peças, você acha peças de reposição para esse carro com muita facilidade, desempenho um pouco melhor do que o próprio Palio, com um bom torque já em baixos giros, carro também de boa capacidade de porta-malas nessa versão sedã, consumo de combustível também adequado para um veículo com motor 1.4 e claro que ele vai entregar uma melhor estabilidade que o Palio e até que outros aí da Chevrolet, como por exemplo o Corsa B, né, o Classic. Esse Corsa de terceira geração, né, o Corsa C, ele vai te passar um pouco mais de segurança aí na estrada, principalmente. Mas ainda é um carro de espaço interno traseiro um pouco mais limitado, assim como a qualidade do acabamento interno aqui já fica um degrau abaixo do Fiat aí, na minha opinião. Também um carro um pouco baixo em relação ao solo, atenção redobrada em entradas e saídas de rampas de garagem, lombadas mais altas. E também tinha uma rara versão desses Corsa com embreagem automática.
é o famoso autoclutch, que não vem com pedal de embreagem. Ele tem um sensor na alavanca de marchas ali que você só de pegar na alavanca ele já aciona a embreagem para você trocar a marcha. Mas esse é um sistema que deu o que falar na época, costuma dar mais problema e tem pouca peça de reposição no mercado. Muita gente, inclusive, quando tem problema com esse sistema, já coloca logo o acionamento manual ali com o pedal convencional e vida que segue. Então evite esse problema, pegue esse carro sempre com câmbio manual. Para você que quer um pouco mais de espaço interno, um veículo mais versátil, dá para pensar no Honda Fit EX 1.5 16 válvulas, gasolina manual 2006, tabela R$ 28.511. Aqui ele já vem equipado com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal, freios ABS e até o CD Player. Então aqui você já acha esse carro com todos os equipamentos já instalados nessa versão top de linha. Vale muito mais a pena, você não vai ter problemas aí de encontrar uma unidade mal equipada. E ele vem com um conjunto mecânico também dos mais confiáveis, é o motor L15A, ou mais comercialmente conhecido aí como VTEC, né? É um motor de bom desempenho e excelente consumo de combustível, com baixo índice de manutenção corretiva, é um motor que não quebra com facilidade, você cuidando da manutenção básica. Detalhe que ele é sincronizado por corrente. Então, enquanto no Palio e no Corsa você tem que trocar correia dentada periodicamente, aqui no Fit você já não precisa. Mas o Fit ele exige uma manutenção extra, que é o ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. É interessante fazer a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos no máximo para evitar que esse motor perca potência e passe a gastar mais combustível. Mas de resto, sem maiores dificuldades, preços de peças na média, bom desempenho. É um carro que também entrega uma boa qualidade de acabamento interno, um padrão acima aqui dos compactos que eu falei até o momento. Melhor espaço interno para quem vai no banco de trás, inclusive o banco traseiro ele é rebatível e bipartido, e ele ainda tem um sistema que você pode rebater tanto o encosto para frente quanto o assento para cima. Você pode usar esse carro de diversas maneiras, é um veículo bem versátil. Só o porta-malas já tem 353 litros de capacidade, então já tem um bom volume ali para você levar suas bagagens e dá para aumentar ainda mais caso precise. É um carro com bons engates de alavanca de marchas, um câmbio bem justinho, bem preciso. Também tem o assoalho traseiro quase plano, ótimo para quem vai ali no meio do banco, tem um melhor espaço para os pés. Boa estabilidade, outro carro que curva com mais segurança, mais na mão, prazeroso de guiar. E de boa revenda, cai pouco de preço, não é à toa que ele está no mesmo preço de um Palio 2011 ou até de um Corsa Sedan 2012. Você só consegue pegar um Fit 2006. É claro que na categoria aqui dos compactos ele está num degrau acima, ele ainda não chega a ser um médio, mas ele seria um compacto premium. Mas claro que a sua alta procura no mercado também faz esse carro ter uma baixa desvalorização. Mas nem tudo são flores, ele também tem seus pontos de atenção para você ficar ligado. Uma suspensão de batida mais seca, mais rígida, que não é tão confortável para passar por ruas e estradas não tão bem pavimentadas. Tanque de combustível é pequeno, apenas 42 litros de capacidade, o que prejudica um pouco a autonomia desse carro. Falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos e ele também não é homologado para receber reboque ou carretinha. Para você que não liga muito para desempenho, gostou da ideia do Palio, mas precisa de um pouco mais de capacidade de porta-malas, dá para pensar no Fiat Gran Siena Attractive 1.4 8 válvulas Flex Manual 2012, tabela R$ 31.267. Extrapolei um pouco a nossa linha de corte, mas eu digo que é um carro que vale muito a pena, principalmente pela sua lista de equipamentos. De série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis dianteiros de neblina. Opcionais de vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ajuste de altura para o banco do motorista, sensor de estacionamento traseiro e o CD Player com entrada USB, conexão Bluetooth e volante multifuncional. Pegando um carro desse com a maioria desses itens opcionais, eu diria que é uma das melhores relações custo-benefício até 30 mil, com certeza. E ele vem com um motor também bem semelhante ao do Palio, é o Fire Evo, só que aqui ele foi um pouco mais recalibrado, ele entrega números de potência ligeiramente superiores ao do Palio, mas ainda assim não suficientes para o peso de carroceria, é um carro ainda um pouco lento, mas de manutenção barata, peças que você acha com facilidade, aqui o motor também que você cuida dessa manutenção e muito tranquilamente, óleo que você acha com facilidade no mercado, que é claro, também exige a viscosidade correta, não dá para sair colocando qualquer óleo no motor desse carro ou de qualquer outro carro. Por isso que é importante, quando você for avaliar um carro usado, verificar como que o dono anterior cuidou dele, se ele fez as trocas de óleo no período correto, se ele usou o óleo correto para que esse motor não esteja formando borra, esteja com problema
problemas de lubrificação. Também, claro, muito importante verificar a parte de documentação para você ter certeza que esse carro não vai te dar nenhuma dor de cabeça quando tentar transferi-lo para o seu nome. Verificar também toda a parte estrutural para se certificar que esse carro não passou por nenhuma colisão séria que possa inclusive comprometer a sua segurança a bordo, né? E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nenhum item importante quando for avaliar seu próximo carro, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Além disso, o Gran Siena tem como principais pontos positivos a sua qualidade do acabamento interno, materiais ali de melhor textura, até melhor que o próprio Palio que eu citei anteriormente. Bem confortável ao rodar, também um carro com a suspensão mais voltada para essa característica que também deixa um pouco a desejar na estabilidade. Além disso, é um carro de melhor espaço interno um pouco para quem vai no banco de trás comparado com o Palio, aqui numa plataforma maior, né, do que os Palios anteriores a 2011. Porta-malas de excelente capacidade, 520 litros, dá para levar bagagens da família toda e ainda sobra espaço. Com isso, é um carro que sim entrega uma boa relação custo-benefício. Mas o desempenho, como eu disse, vai ser um pouco limitado. Ele tem uma tampa de porta-malas mais alta, então acaba prejudicando um pouco a visibilidade traseira. Quando você vai olhar no retrovisor ali para fazer uma manobra, você não vai ter assim um bom campo de visão. Suspensão costuma estourar com muita facilidade. Coxins dos amortecedores e buchas de bandeja. Bieletas também costumam estourar e nessa hora não adianta colocar peças paralelas porque elas não vão ter uma boa durabilidade e você vai precisar trocar de novo muito rápido. Então, invista em peças de primeira linha ou até originais se possível. É um carro que curiosamente tinha um certo alto índice de roubo na época. Com isso, o seguro dele tende a ser um pouco mais elevado até nos dias de hoje. E é outro para você pegar também sempre com câmbio manual, evite os automatizados Duologic. Agora vamos falar de veículos mais voltados para viagens, para o lazer, com maior espaço interno, melhor lista de equipamentos, motores de maior desempenho, passando aqui para o quinto da lista para você que quer, inclusive, maior capacidade de passageiros. Dá para pensar na Chevrolet Zafira Elite 2.0 8 válvulas flex manual, 7 lugares, ano 2007, tabela R$ 28.266. Aqui nessa versão top de linha Elite já vem com a direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com porta-luvas climatizado, computador de bordo, faróis e lanternas de neblina, duplo airbag frontal, freios ABS e CD player com volante multifuncional. Opcionais de bancos de couro, teto solar elétrico e até controlador de velocidade. Num carro 2007 eu diria que está muito bem equipado e com certeza bom nível de tecnologia embarcada. Com motor de bom desempenho, aqui já é o motor Flex na GM Família 2 2.0, 127 cavalos no etanol, entrega bom torque em baixa para esse peso de carroceria. É um carro de peças de reposição, peças mecânicas principalmente não tão caras. Ele usa a mesma plataforma do Astra, muitas peças compartilháveis aí com o sedã e hatch médio da categoria. Então, o carro sem maiores problemas aí para você manter. Sem falar na boa qualidade do acabamento interno, também vários itens compartilhados com a linha Astra. Claro que não todos, né? Alguns detalhes ali são exclusivos da Zafira. E esses sim podem ser um pouco mais difíceis de encontrar e consequentemente um pouco mais caros caso você precise substituir. Mas de resto, um carro tranquilo de manter, com bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, opção de 7 lugares, né? O porta-malas desse carro, caso você não esteja utilizando a última fileira, vai ter 445 litros de capacidade. Dá para levar bagagens da família toda. Só que se você estiver utilizando a última fileira para levar passageiros, só sobram 90 litros. Então é meio que o calcanhar de Aquiles desses carros de 7 lugares. Dá para levar 2 passageiros a mais, mas não dá para levar bagagens de todo mundo, infelizmente. Mas ainda assim, é um carro de boa altura do solo, diferente de vários outros Chevrolets de época, mas, em detrimento disso, a estabilidade acaba ficando um pouco prejudicada. O centro de gravidade desse carro também fica mais elevado. Aqui é o comportamento de uma minivan. Não espere desempenho exemplar e pouca rolagem de carroceria nas curvas. Além disso, é um carro que tinha um bom nível de segurança a bordo em caso de colisão para os padrões da sua época. Boa lista de equipamentos, como vimos, por essas outras razões, veículo de boa relação custo-benefício na faixa dos R$30 mil, que outro entrega tudo isso em pontos positivos. É difícil, não é verdade? Mas, em detrimento disso, você vai ter que aceitar um consumo de combustível um pouco mais elevado e um carro que vai ter uma certa dificuldade de você encontrar algumas peças de acabamento. Peças externas também, muita coisa era exclusivo da Zafira. E ele também vem com um step localizado embaixo do veículo, que é de ruim acesso, ruim de tirar, colocar de volta, mais fácil de ser furtado, então fique atento com esses detalhes.
Passando para o sexto da lista, para você que quer um sedã médio e de fato nessa faixa de preço, dá para pensar no Nissan Sentra S 2.0 16 válvulas já flex com câmbio manual ano 2010, por R$ 28.697 conforme a tabela FIPE. Já vem de série equipado nessa versão S, a mais completinha com câmbio manual, com direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, Isofix e CD player com entrada USB e volante multifuncional. Então aqui também um carro bem completinho, sedã médio 2010 abaixo dos R$30 mil. É claro, dependendo do estado de conservação, pode ser que você encontre anúncios aí desse carro na faixa dos 32, 33, ainda mais se estiver com baixa quilometragem. Então, claro, vai depender do seu nível de exigência de conservação que um veículo tenha. Você pode encontrar na tabela FIPE ou até mesmo abaixo da tabela, dependendo da quilometragem do estado de conservação. Em algumas unidades, um pouco acima de tabela também é normal de ver por aí. É um carro que se destaca pela sua confiabilidade e resistência mecânica. Esse motor 2.0 Nissan, que é o MR20DE, inclusive já fiz um vídeo completo falando sobre esse projeto, todos os detalhes construtivos, padrões de fabricação e os principais pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição para o vídeo completo. Mas aqui ele entrega bons números de desempenho para o peso de carroceria, combinado com o câmbio manual de 6 marchas, que vai tentar buscar uma melhor economia de combustível, principalmente na estrada. Vai ter uma sexta marcha não tão alongada assim, mas um pouco mais do que seria um veículo aí com câmbio manual de 5 marchas. Então, tudo bem. Vai ter também um consumo de combustível condizente. Não é um carro econômico na estrada, mas também não vai ser tão beberrão assim. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, assim como a capacidade de porta-malas. Detalhe que a tampa traseira desse carro ela tem abertura pantográfica, então você pode lotar o porta-malas e fechar a tampa que ainda assim não corre o risco de danificar nada. Acabamento na média para a categoria, não se destaca positivamente, mas também não faz feio. Tem uma suspensão que equilibra-se muito bem entre estabilidade e conforto na medida certa. Um carro bom em todas as situações. Por essas outras razões, claro, boa relação custo-benefício. Mas é outro não homologado para receber reboque ou carretinha. Infelizmente não dá para puxar um trilho com ele caso você queira. E, naturalmente, esses veículos da Nissan têm peças um pouco mais caras, tanto mecânicas quanto de acabamento. Nessa hora, claro que se você tentar fazer um seguro também vai pagar um preço um pouco mais elevado. E naturalmente a revenda vai ser mais difícil, todo mundo só lembra de Corolla e Civic, né? Então você vai ter que ter um pouco mais de paciência se quiser revender um Nissan Sentra. Sétimo da lista, para você que quer um carro de pegada um pouco mais esportiva com relação a design, um design um pouco mais arrojado, dá para pensar aqui no hatch médio, que é o Chevrolet Vectra GT 2.08 válvulas flex manual, ano 2008, tabela R$ 29.750. Primeiro ano do Vectra hatch aqui no nosso mercado. E nessa versão de entrada, né, o GT, já vem com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, retrovisor fotocrômico, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, além dos faróis e lanternas de neblina e o CD player com leitor MP3 e volante multifuncional. Opcional aqui nessa versão apenas do limpador de para-brisa com acionamento automático. Então eu diria que é um carro muito completinho que se tratando de um 2008 com certeza. Usando o mesmo motor que eu falei lá na Zafira, né, o 2.0 Flex Power de 127 cavalos no etanol, combinado com o câmbio manual de 5 marchas de engates até justos e precisos, é um carro que vai entregar um bom desempenho, um bom torque em baixa principalmente. Um carro prazeroso demais de guiar e na estrada principalmente. Preços de peças acessíveis, se tratando de um veículo de porte médio, eu diria que é um dos mais baratos de manter, com certeza. Boa lista de equipamentos, como vimos, também um carro com uma boa qualidade do acabamento interno, materiais macio ao toque ali no painel central, principalmente na parte superior, bancos também bem confortáveis, com bom acabamento, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, além de entregar também ótima estabilidade ao fazer curvas, ainda mais nessa versão GT, né, que vinha com pneus 205 5516, ainda não vai ter aquela batida tão seca quanto a versão GTX que vinha com rodas de aro 17. Então o carro
carro mais equilibrado entre conforto e estabilidade aqui, com certeza. Por essas outras razões, ele tem uma boa procura no mercado. É um carro que você até revende com certa facilidade aí na sua categoria. Mas ele tem como pontos de atenção principais o seu consumo de combustível mais elevado, o porta-malas é pequeno, apenas 340 litros de capacidade, e é um carro também baixo em relação ao solo, exigindo sua atenção redobrada ao passar por lombadas mais elevadas. Agora, se você quiser o campeão de revenda nessa faixa de preço, Toyota Corolla XEI 1.8 16 válvulas gasolina manual 2003, tabela R$ 29.962. Percebeu? No preço de um Vectra 2008, um Sentra 2010, uma Zafira 2007, todos aqui de porte médio, você só consegue pegar um Corolla 2003, o primeiro, um dos primeiros aí dessa nona geração. Então é um carro que envelheceu muito melhor, cai menos de preço, inclusive ele está até mais caro do que comparado com 2, 4 anos atrás. Só que, em detrimento disso, você vai ter também que desembolsar uma grana bem maior comparado com os seus principais concorrentes, né? Então o Corolla, relativamente, ele é bem mais caro. E entrega uma lista de equipamentos modesta, vamos dizer assim. Claro, é um carro 2003 também, né? E nessa versão intermediária, XEI, que é também a que dá para pegar abaixo dos R$ 30.000, ele vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos só para quem vai nas laterais do banco traseiro e, claro, os 2 dianteiros, né? E o CD Player. Além disso, o único opcional disponível aqui eram os bancos de couro. Então, claro, um carro 2003 vai ter um nível de tecnologia embarcada bem inferior a um Vectra 2008, a um Sentra 2010. Então, você tem que abrir mão um pouco disso para ter uma maior facilidade de revenda ou uma menor desvalorização. Mas também um dos conjuntos mecânicos mais confiáveis que temos no mercado, né? O motor 1.8 aqui é o 1ZZ-FE, é o VVTi Toyota, que entrega um excelente desempenho para o peso de carroceria. E nessa versão com câmbio manual de 5 marchas ainda vai ter uma excelente economia de combustível. Um carro bem interessante de você utilizar, principalmente para viajar. Claro que ele não vai ter das melhores estabilidades também ao fazer curvas, mas ele entrega sim um dos melhores níveis de conforto ao rodar também na categoria dos sedãs médios. Ainda tem boa oferta de peças de reposição, tanto mecânicas quanto de acabamento. Falando em acabamento, na parte interna ele dá show. Painel macio ao toque, forros de porta da mesma forma, bancos em veludo de ótima qualidade, se vier com os opcionais de couro, melhor ainda. Espaço interno traseiro também excelente. Porta-malas tem boa capacidade, se tratando de um sedã médio. Não é à toa que é um dos carros mais procurados aí do mercado, com certeza. Mas aqui você também tem que ficar ligado com esse motor 1.8, que ele também exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo, assim como eu falei lá do Honda Fit. Também falta computador de bordo, que vários concorrentes já entregavam. E, naturalmente, se podemos falar que também é um ponto negativo desse carro, é a sua supervalorização. Você paga bem mais caro para ter um carro bem mais velho. A chance de você pegar um carro também bem mais rodado é maior. Mas, para você que quer facilidade de revenda acima de tudo, essa seria a melhor opção, com certeza. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vou falar agora aqui de uma ótima opção até R$30.000 para quem gosta de uma barcona. Honda Accord LX 2.0 16 válvulas gasolina automático 2007. Tabela R$ 32.875. Como é um carro um pouco mais difícil de revender do que todos esses que eu falei aqui até o momento, pode ser que você encontre boas oportunidades de compra nessa casa aí dos 32 mil, até 30 mil, dependendo do estado de conservação. Se quiser um carro um pouco mais extra, sugiro juntar um pouquinho mais de grana aí para você procurá-lo. Mas nesse ano de 2007, versão de entrada LX, ele já vinha com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, controlador de velocidade, 4 airbags, sendo os 2 frontais mais os 2 laterais, freios ABS com EBD, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, porém apoio de cabeça só para quem vai nas laterais do banco traseiro e, claro, os 2 dianteiros, além do CD Player. O único opcional disponível aqui também eram os bancos de couro. Aqui já com um nível de tecnologia embarcada um pouco acima do Corolla, né? Com certeza, também estamos falando de um carro de porte superior, né? Que vem com o motor da linha K20 2.0. Não é exatamente o mesmo motor 2.0 lá do Civic, né? Que viria um pouco depois, ou o mesmo 2.0 da CR-V. Aqui é um motor que já se assemelha mais com os usados no Civic Si, aqui nessa família K20, uma vez que ele trabalha com duplo comando de válvulas no cabeçote.
sincronizado por corrente, então aqui não precisa trocar a correia dentada preventivamente. E ele vem com variador de fase para admissão aqui no sistema VTEC. Combinado com o câmbio automático de 5 marchas, ele vai ter um desempenho ainda satisfatório para a categoria. Claro que não chega perto da versão com motor V6, mas ainda assim não vai fazer feio. Além disso, é um carro de ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, o mínimo também que se espera da categoria dos sedãs grandes, né? Qualidade do acabamento interno, da mesma forma, materiais de excelente textura, macio ao toque ali em vários pontos. Estabilidade exemplar, vem com suspensão independente nas 4 rodas do tipo duplo A, tanto na dianteira quanto na traseira. É um sistema bem semelhante aos utilizados na Fórmula 1, por exemplo, que entrega boa estabilidade com bom nível de conforto ao rodar. Só que também vai cobrar um preço maior na hora da manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. Exige alinhamento nos 2 eixos e se você precisar trocar as buchas ali dos braços de controle, também prepare o bolso porque não vai ser lá muito barato. Além disso, pode ser aqui uma das melhores opções de sedã de porte grande nessa faixa dos 30 mil reais. Para quem quer boa relação custo-benefício, não quer um custo de manutenção tão elevado quanto outras opções que tinham aí, por exemplo, com motor V6 e um carro que também não caia tanto de preço. Mas não quer dizer que é um carro fácil de revender. Essa é uma categoria que tem pouca procura no mercado, mas comparado com seus concorrentes, o Accord até que mantém seu preço ainda com certa facilidade. Mas, como pontos de atenção, vale mencionar, claro, que é um carro que passa por escassez de peças de acabamento. Nessa versão, nessa geração, já saiu de linha há um bom tempo. Tudo que você encontrar para ele para repor, precisar comprar, vai ser um pouco mais caro aí, com certeza. Além disso, mesmo utilizando um motor 2.0 aspirado, o custo de manutenção desse motor vai ser mais caro, por exemplo, comparado com o 1.8 lá do Corolla, o 2.0 do Vectra e até o 2.0 do Nissan Sentra. Você vai ter um gasto um pouco mais elevado, mas como eu disse, ainda não tão caro de manter quanto um V6. É um carro baixo em relação ao solo, combinado com a boa distância entre eixos, você vai ter um veículo que raspa com muita facilidade aí nas lombadas, nas entradas e saídas de rampas. E é claro que naturalmente você vai ter uma grande dificuldade de fazer um seguro para ele, né? Um carro com bem mais de 10 anos de uso, com peças de acabamento caras. Talvez você consiga fazer um seguro numa modalidade de cooperativa, mas provavelmente o preço também vai ser mais elevado. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões aqui, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 30 mil que eu não trouxe nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse mesmo formato para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.